Olá, meu nome é Rafaela, eu estudo Arquitetura e Urbanismo na UFPEL e participo do PET Arquitetura desde 2019. Hoje eu vou apresentar o trabalho Arquitetas Invisíveis, explorando os limites entre discursos e vivências, que é uma sequência dos estudos que já vinham sendo realizados desde o ano passado. Mesmo com cada vez mais mulheres ingressando no mercado, muito pouco se escutam falar sobre seus trabalhos ou autorias, e essa situação é reivindicada por diversos coletivos nacionais e internacionalmente. Aqui no Brasil, o CAU estruturou uma comissão que publicou em 2019 um diagnóstico apontando um desequilíbrio na proporção entre mulheres e homens que atuam nos diferentes setores da profissão. Foi visto que mais da metade das pessoas que estudam e trabalham no mercado de arquitetura são mulheres, e quando se trata de cargos de organização do setor, posições políticas ou de destaque, o número de mulheres cai consideravelmente. Sabendo disso, o objetivo do trabalho consiste em analisar como que esse desequilíbrio é construído socialmente e de que formas que ele vem sendo narrado. O trabalho tem como procedimento metodológico um exercício de revisão bibliográfica para, então, a partir disso, construir um embasamento teórico para questionar a problemática sobre outras perspectivas. No ano passado, foi feita uma análise do site Um Dia, uma Arquitecta, que mostra que a situação de invisibilidade das mulheres possui relação com o contexto social em que ela está inserida, muitas vezes cumprindo jornadas duplas ou até triplas de trabalho, apresenta também um recorte de classe e raça e está ligada a uma cultura ocidental de produção e apropriação da arquitetura que, salvo raras exceções, se consolidou a partir de uma perspectiva essencialmente patriarcal. A cientista Lera Boroditsky propõe que a linguagem é capaz de moldar os modos de pensar, argumentando sobre a inteligência da mente humana em desenvolver diferentes universos cognitivos sobre a realidade. Seguindo essa lógica, podemos pensar que se a linguagem é capaz de moldar os modos de pensar, então a linguagem também pode nos mostrar quais ideologias estão sendo expressas na sociedade. Para pensar essa situação, foi feito um recorte no capítulo 3 do livro Mulher, Casa e Cidade, do Antônio Risério, onde aparece um conflito entre o autor e Doris Cole, autora do livro From Tipi to Skyscraper, A History of Women in Architecture. Nessa obra, a autora afirma que as mulheres índias norte-americanas eram as arquitetas de suas comunidades, e através da citação de outros estudiosos, coloca que os homens cultivavam os campos e produziam tecidos, enquanto cabiam às mulheres cozinhar, cuidar das crianças, remendar e reparar casas, entre outras tarefas. Através dessas citações, é possível entender que Cole compreende o processo do fazer arquitetura de maneira bem ampla, onde outras formas de execução são intrínsecas a esse processo. No entanto, Risério considera a autora categórica. Afirma que, mesmo caso sendo uma exceção planetária, é certo que a construção de assentamentos e moradias foi ofício só e somente só masculino. O mais importante aqui é destacar que esse conflito entre Antônio Risério e Doris Cole propõe diferentes maneiras de enxergar a realidade. Isso é, pode ser que de fato seja uma exceção as mulheres índias atuando na construção, ou também pode ser que elas não tenham feito parte da forma como esse processo é ou foi concebido. Partindo do conceito de lugar de fala desenvolvido por Djamila Ribeiro, pode-se considerar que os diferentes locos sociais que os autores ocupam possibilitam diferentes formas e limites de compreensão, e assim considerar que a influência da linguagem na concepção da invisibilidade não se dá só por questões gramaticais, mas também porque constitui uma forma de enxergar, narrar e construir a realidade. Além disso, é possível considerar que o posicionamento do autor busca generalizar o particular, adotando a hierarquização e a divisão do trabalho vigentes nas sociedades modernas e ocidentais, como se fossem categorias de análise de produção passíveis de serem transferidas a todas as sociedades em todos os tempos. Frente a isso, é importante ressaltar o que Sara Sali escreve sobre a dialética hegeliana e como Butler considera que as teorias e ideias que se apresentam como verdades autoevidentes são, com frequência, veículos para pressupostos ideológicos que oprimem certos grupos sociais, sendo assim antidemocráticas. Posto isso, é possível considerar que essa situação de invisibilidade não é apenas decorrência da ausência de mulheres no setor, mas também de uma cultura que, dentro das suas próprias estruturas, não garantem espaços para que sejam vistas. Discutir a invisibilidade é importante para evidenciar narrativas que perpetuam uma maneira rígida e limitada que em algum momento se construiu os sentidos da linguagem, dos processos e do espaço em si. E visto isso, é fundamental refletir essa discussão teórica no campo prático, a fim de reivindicar as maneiras de discutir e de fazer projeto que temos hoje, buscando assim a construção de espaços cada vez mais democráticos.